Bom, vamos lá. A gente vai mergulhar hoje num mundo que é, ao mesmo tempo, super complexo e fascinante, o das relações internacionais. E essa pergunta que está aí na tela, ela é basicamente a grande questão, né? A pergunta de US$ 1 milhão que o estudo das relações internacionais tenta, de alguma forma, responder. Pensa assim, as relações internacionais, ou RI, como a gente costuma chamar, funcionam como se fossem óculos com lentes diferentes. Cada lente ajuda a enxergar e a entender por que os países agem de um jeito ou de outro. É uma forma de organizar o pensamento, sabe? Pra gente ir além do que se vê só na notícia do jornal. Mas antes da gente olhar através dessas lentes, precisamos conhecer o protagonista dessa história toda, o ator principal nesse palco mundial, o Estado. Olha que interessante essa definição. Inspirada lá em Vattel, de 1758, o Estado é basicamente isso: um grupo de pessoas, um corpo político, que se une para buscar segurança, para ter vantagens e, o mais importante, ele tem seus próprios interesses, toma suas próprias decisões. É por isso que ele é a peça-chave, a unidade central quando se analisa a política internacional. Tudo bem, agora que a gente já conhece o nosso protagonista, vamos começar a testar os óculos. A primeira lente que vamos usar é a lente realista. E olha, ela oferece uma visão bem pragmática, alguns até diriam meio cínica do mundo. Essa frase do cardeal Richelieu ela é a cara do realismo. Quem detém o poder geralmente detém o direito, e quem é fraco terá dificuldade para fugir da culpabilidade. Ou seja, para essa corrente de pensamento, o que manda no final do dia é o poder. É a moeda de troca, é o que define as regras do jogo. E essa visão se baseia em algumas ideias bem fortes. Primeiro, o mundo é anárquico. Calma, não no sentido de caos total, mas no de que não existe um governo mundial, uma polícia global para colocar ordem. Então, cada estado está por conta própria. E se cada um está por conta própria, o objetivo número 1 é o quê? Sobreviver. E como se sobrevive? Acumulando poder. É uma lógica bem direta que leva a um mundo de competição constante. É a pura lógica da Guerra Fria, né? Duas superpotências jogando esse xadrez de poder para garantir a própria segurança. E, para jogar esse jogo, Maquiavel, uma grande inspiração para os realistas, dizia que o Estado precisa ter duas faces. Ele precisa ser o leão, que representa a força bruta, o poder militar para intimidar, mas também precisa ser a raposa, que é a astúcia, a diplomacia, a inteligência, para não cair em armadilha e superar os rivais. Um não funciona sem o outro nessa visão de mundo. Ok, essa foi a visão realista. É um pouco pesada, né? Mas existe uma outra lente, uma visão bem diferente e, digamos, mais otimista. Vamos conhecer agora a lente liberal. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, o realista vê esse estado de natureza, um sistema anárquico onde o conflito é quase uma certeza. Já o liberal olha para o mesmo mundo e enxerga a possibilidade de uma sociedade internacional. A ideia é que, mesmo sem um chefe global, os países podem sim criar regras, instituições e cooperar porque eles têm interesses em comum. E como isso funciona na prática? Bom, os liberais apostam em algumas coisas. Primeiro, em instituições internacionais, tipo a ONU. Segundo, na ideia de que democracias não costumam brigar entre si. E terceiro, e muito importante, na interdependência econômica. A lógica é, se os países fazem muito negócio entre si, uma guerra prejudicaria todo mundo. Então, o incentivo para cooperar é maior. O grande exemplo que sempre vem à mente é a própria União Europeia. Países que viveram em guerra por séculos, hoje, formam um bloco superintegrado, mostrando que a cooperação pode sim gerar uma paz duradoura. Essa frase do jurista brasileiro Clóvis Bevilacqua resume bem esse espírito. Ele fala dessa consciência de que as nações têm interesses comuns, interesses que vão além das fronteiras. É essa percepção de que um precisa do outro que alimenta toda a esperança liberal de um mundo onde a cooperação vence o conflito. Certo, então temos realismo de um lado, liberalismo do outro, poder versus cooperação. Mas será que o mundo se resume a só isso? Claro que não. A conversa é bem mais complexa. O ponto central aqui é que nenhuma lente, sozinha, consegue capturar a imagem completa. O mundo tem muitas nuances, e é por isso que existem outras perspectivas, outras lentes, para a gente tentar entender esse quebra-cabeça. Olha só este gráfico. Ele dá uma ideia de como o foco se distribui.
Temos o realismo e o liberalismo como as duas maiores fatias, claro, mas aí aparecem outros jogadores importantes. A economia política internacional, por exemplo, vai dizer: gente, calma aí, o que move o mundo é a grana, é o comércio, são as dinâmicas do capitalismo. E aí vem o construtivismo com uma ideia ainda mais diferente, dizendo que o que importa de verdade são as ideias, as identidades. O que um país considera certo ou errado muda com o tempo e são essas normas que moldam as ações, muito mais do que um cálculo frio de poder ou dinheiro. Tá, mas e daí? Para que serve toda essa teoria? Bom, é aqui que a coisa fica interessante. É agora que a gente pega essas lentes e aponta para o mundo real para ver o que acontece. Imagina uma grande briga comercial entre dois países gigantes. Como cada teoria enxergaria isso? O realista vai dizer na hora, é briga por poder, um querendo derrubar o outro para ser o mais forte. Já o liberal vai olhar e pensar: puxa, as regras da Organização Mundial do Comércio falharam, a gente precisa consertar as instituições. O pessoal da economia política vai falar que isso é só o capitalismo global mostrando suas tensões, algo totalmente esperado. E o construtivista? Ele vai apontar para um choque de ideias, um conflito sobre o que é comércio justo versus comércio livre. Percebe? O mesmo fato, 4 explicações totalmente diferentes. E isso mostra o que está por trás das decisões que os governos tomam. No fundo, conhecer essas teorias não é só um exercício acadêmico, é uma ferramenta. Uma ferramenta para a gente conseguir olhar para uma manchete de jornal e entender a lógica mais profunda que está ali por trás. Para a gente começar a questionar por que esse país agiu assim, qual é a motivação real. Ajuda a gente a ter uma visão muito mais rica e completa do mundo. E essa reflexão final é crucial, especialmente hoje. Vivemos um momento de imensa transformação no mundo. O poder global está mudando de mãos, novas potências estão surgindo, as regras antigas estão sendo desafiadas. Então, essa pergunta, qual lente usar para entender tudo isso, deixa de ser teórica e se torna essencial, porque no fim das contas, a forma como se escolhe enxergar o mundo influencia diretamente o tipo de mundo que se ajuda a construir.